Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Método Reequilibre. Hoje a gente está aqui com a minha querida amiga Márcia Barbosa. Ela é psicopedagoga, atende então diversas crianças aí ajudando elas a performarem melhor, vamos dizer assim. E eu trouxe ela aqui justamente porque ela atende meu filho. Então meu filho está com ela já um pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano. Pouco mais de um ano. E ela fez um trabalho brilhante com o Arthur e com a gente também. E como o nosso objetivo é falar sobre ansiedade, especificamente a ansiedade então, da produtividade, essa preocupação que a gente tem hoje em dia de sempre fazer mais, a gente transfere até para as crianças também. Então eu trouxe a Márcia, super especialista que eu conheço e eu valido ali porque ela cuida do meu filho. Então para ela falar então sobre a gente conversar, bater um papo sobre ansiedade. Ela tem um projeto muito legal que é dos Jardineiros, que é onde meu filho, por exemplo, frequenta, e eu quero primeiro que Márcia presente e fale do seu projeto, pessoal. Ah, legal. Eu sou a Márcia Barbosa e eu idealizei o projeto Jardineiros do Cérebro. Lá a gente atende crianças com dificuldades de aprendizagem e com transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, dislexia, o TOD, o TEPAC. E aí a gente atende as famílias, porque o importante do projeto é acolher a família como um todo. Que se a família não se transforma, não adianta, eu não faço milagres, né? Então, a criança ela precisa dessas modificações em casa para também poder se modificar durante a vida. Então, é isso que a gente faz lá nos Jardineiros. Não, legal. Márcia, para a gente começar, antes da gente até entrar nessa conversa das crianças e tal, eu queria saber primeiro de você é ansiosa, assim, o que você entende até o que é ansiedade? Eu acho bem bacana isso, assim, sabe? Eu acho que primeiro a gente precisa falar, colocar as palavras no lugar certo. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Legal. Porque isso não faz parte, assim, não me caracteriza só como isso, né? E eu descobri que eu estava ansiosa quando eu tive uma crise de depressão. Então, a minha depressão, ela foi gerada por uma crise muito forte de ansiedade. E aí eu comecei a trabalhar isso. Então, coisas que me fazem ansiosas hoje, eu tento equilibrar, eliminar. Então, hoje eu me conheço muito mais. Então, por conta da crise da depressão, eu comecei a trabalhar a ansiedade, né? Então, a ansiedade é quando eu vou fazer uma coisa diferente, tipo hoje, vir aqui fazer um podcast que eu nunca tinha feito. Mas essa ansiedade, ela não é uma ansiedade ruim, né? Eu consigo equilibrar ela. Ansiedade ruim é aquela que tira você do eixo, que paralisa, que você não consegue ir à frente. E aí isso me leva aos sintomas da depressão. Então, como eu já conheço esse papo, a depressão fica de um lado, a ansiedade do outro, e são minhas parceiras hoje, porque faz parte da vida, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que me cobro demais. Eu não preciso ter um chefe para me cobrar. Então, as pessoas que se cobram demais, elas querem entregar muito. E, às vezes, isso gera também a ansiedade na gente, né? Então, eu sou uma pessoa que estou ansiosa, mas não me caracterizo. Porque a força da palavra, eu não sou, eu estou, é aquele momento e vai passar. Exato, é a visão ontológica que chama. Isso é interessante, que é exatamente característica da ansiedade do culto à produtividade. Você comentou, porque você é empresário, então você tem o projeto Jardineiros e você também atende as crianças, e você é mãe, então eu lembro que sua filha estava morando fora, então você tinha saudade dela e queria estar interagindo também, tem o marido, entendeu? Então tem um relacionamento que você faz do seu negócio. Então isso tudo, como você falou, você se cobra para fazer mais, porque você tem que performar bem todos esses aspectos. E, cara, é impossível, né? Impossível. E isso leva a essa ansiedade que a gente está comentando aqui. E hoje eu consigo identificar os meus sinais através da terapia, no meu caso, através da oração, né? É uma forma que eu entro de novo no meu eixo. Legal. Então, assim, buscar essas alternativas, né? Então, assim, não dá para ser 100% em tudo. E a família é a que mais sofre, por isso que a gente precisa cuidar muito da família. Então, assim, eu cuido da família dos jardineiros da mesma forma que eu tento cuidar da minha. Legal. Então, eu quero para as nossas crianças lá o que eu gostaria que fizessem para as minhas filhas. Exato. Né? Então, assim, quando eu identifico uma família muito ansiosa, meu filho não consegue ainda ler. Calma, né?
Vamos entender por quê. Porque existe uma cobrança dessa sociedade que é muito acelerada hoje. Muito. O filho já tem que estar usando o tablet, o celular, com pouquíssima idade. Né? Eu lembro lá em casa que a gente só deu o primeiro celular quando foi necessário. Mariana entrou no colégio militar e precisava se comunicar com a gente. Então, era uma necessidade, não um prazer, não ter aquilo, né? E o próprio eletrônico gera uma ansiedade muito grande, principalmente em crianças com TDAH. Né? Então, o eletrônico ele precisa ser usado de uma forma equilibrada, como tudo na vida. Né? Então, a gente tenta tratar a família como um todo. Então, os pais geram ansiedade. Olha, toda a turma está lendo, o meu filho não está. Mas vamos devagar, vamos entender por quê. Aí você encontra um pai ansioso, uma mãe ansiosa, que quer dar esse 100% e não consegue. E não tem como dar 100% em tudo, né? Então, isso é interessante, então, porque os pais são ansiosos e acabam transferindo a sua ansiedade, essa ansiedade de produtividade, de produzir mais. Então, a criança tem que andar até tantos anos, tem que falar até tantos anos. Exatamente. Ela tem que estar avançada, tirar boas notas, entrar na faculdade, performar bem no Enem, e começa a ir transferindo isso para a criança e já começa a desenvolver na criança a ansiedade. Com certeza. Fora a ansiedade que ela mesma desenvolve por conta das redes sociais, a utilização da... Tem um livro recente, que é de 2023, que é do Jonathan Haidt, que ele fala da a geração ansiosa. Não sei se você já viu esse livro. Não vi, Vou não. te dar esse livro. Me dá esse livro é bem legal, cara. É um pesquisador, um psicólogo, pesquisador acadêmico e tal, que ele fala, então, que o grande mal da ansiedade nas crianças, ele aborda as crianças, Sim. Meninos e meninas, a hiperconexão, que ele chama. Então, ele está muito conectado, e também o negócio que ele fala que perdeu é que quando a gente era criança, a gente brincava, e brincava com o corpo. Então, a gente se comunicava não só com linguagem, a gente se comunica também com... Sabe? E a gente se frustrava, então que a gente ia brincar de pega-pega, não conseguia te pegar, ficava frustrado, e aí, junto com os amigos, a gente se ajudava a poder superar essa frustração e tal, e hoje em dia a linguagem é só escrita ou falada. Só. Então as crianças perdem recursos, perdem a possibilidade de se comunicar, e também é muito uma comunicação daqui para lá. Então, quando eu falo com alguém, eu falo com milhões, que é na rede social. Exato. E essas pessoas não necessariamente me conhecem a criança. E podem criticar. Olha o nariz dela, olha o cabelo dela, olha o olho, olha como ele é burro, olha como ele escreveu mal, não sabe escrever direito. Quando é um grupo pequenininho, de 4, 5 amigos, ou o pessoal da sala de aula, é muito mais fácil administrar. Com certeza. Né? Então, fala um pouco disso aí, do pessoal, como é que as crianças chegam ali, essa ansiedade que é imposta, tanto pelos pais quanto pela rede social. É uma sociedade agora em que todo mundo tem que trabalhar, né? Então, a mãe saiu de casa, ela precisou ir trabalhar. Então, ela tem que dar conta. Então, a gente acaba terceirizando, muitas vezes, o que é da família para outras pessoas. Então, as crianças passaram a ficar o dia inteiro da escola, né? Isso tira um pouco do tablet, tira um pouco assim. Mas qual é o momento que ela vai ter uma válvula de escape? Porque a criança precisa brincar. É isso que você falou. Antes, a gente tinha essa válvula de escape com o corpo. Hoje, a gente desconta no eletrônico. E aí, a hora que eu quero desligar o eletrônico, eu desligo. Só que o problema é que eu não consigo desligar meu professor. E aí, se o professor está lá falando alguma coisa que não me interessa, eu simplesmente me distraio. E aí, a criança é TDAH, ela está distraída. Não. Ela está tentando uma válvula de escape que ela não tem mais hora para brincar. E a criança precisa gastar essa energia brincando. Por isso que lá nos Jardineiros a gente trabalha o corpo, as funções executivas e a alfabetização junto, para que isso seja compensado, né? Uma família muito ansiosa, ela gera nessa criança essa ansiedade. Então, assim, meu filho só pode tirar 10. Por quê? Competir não é ruim. Você ser uma pessoa competitiva não é ruim. É o grau dessa competitividade que é ruim. Por que meu filho não pode tirar um 8 e ser feliz? Né? O importante é que ele esteja aprendendo. Então, a nota ela vai refletir isso. Mas isso tem um custo. Qual é o custo que meu filho está pagando para tirar isso? A minha filha mais nova está passando agora pela fase do vestibular, que é uma competição. Né? Então, ela passa 8 horas da escola. Mas ela teve uma infância onde ela brincou
onde ela se jogou, ela fez tudo o que ela queria, né, e que ela podia. Agora sim é o momento. Então a gente foi preparando ela para que agora o grau de exigência ela tivesse estrutura emocional para aguentar, né? Então assim, eu acho que ter mais momentos com os filhos, sabe? Porque muitas vezes você tá ali com o celular, não, meu filho tá aqui do lado. Hoje mesmo, né, eu conversei com um casal de pais e eles falando que eles têm muita coisa para fazer, eles não pararam para brincar com o filho até hoje, né? E quantas estruturas mentais são desenvolvidas no brincar, né? O brincar ensina a perder e a ganhar, né? Que é tão necessário para a vida. Então, uma criança que não brincou, que não sabe perder ou ganhar, como é que ela vai gerar isso mais para frente, né? Então, eu acho que ter um tempo, ter uma válvula de escape, né? E sair um pouco do eletrônico também. Legal. Isso é interessante. Nesse livro, da Geração Ansiosa, ele comenta o seguinte, que os pais, hoje em dia, protegem muitas crianças do mundo real. Sim. Então, não deixa a criança sair, ficar brincando até tarde na rua, que nem a gente ficava, ficar andando de bicicleta e ir até longe. Os pais protegem muito da vida real, mas protegem de menos na vida virtual. Sim, Deixa as crianças livres e tal, e isso gera muita ansiedade, porque coloca as crianças em contato, inclusive, com sexualidade antes da hora, ou gera uma comparação, isso vai com outras crianças, com outras coisas, que vai gerando, então, essa ansiedade na criança, né? Você já começou a falar algumas dicas ali de como que a pessoa pode identificar se a criança está ansiosa, né? Agora, como que dá mais dicas, talvez uma ou duas, para começar? Eu sei, assim, eu também concordo que tem que procurar ajuda que nem a gente procurou. Sim. Que a gente, no começo, a gente achava o nosso filho meio disperso, não prestava muita atenção, a gente comparava com outras crianças, a gente falou, caramba, ele tem TDAH, que nem você comentou. Né? Quando a gente chegou lá, foi assim. Sim. A gente fez toda bateria de exames com neuro, com médico, não sei o quê, para poder classificar. Você também avaliou para poder classificar se ele era realmente ou não. E descobriu que, na verdade, não era nada disso. Não. Que ele tinha um transtorno, o TPAC, né? O TPAC. Do processo auditivo central. Isso. Né? Então, ele faz um treinamento com a fono e contigo para poder ensinar ele basicamente a ter foco, né? Exatamente. Ele está focado no momento presente. Né? E isso diminui a ansiedade. Então, a gente fez a avaliação e identificou altas habilidades e transtorno do processamento auditivo. Eu entrei para ajudar o Arthur justamente nessa questão emocional também dele. Eu não sou psicóloga, mas a psicopedagogia nos dá instrumentos. Então, mostrar para ele que ele conseguia fazer. Então, como que a gente mostra? Mostrando primeiro as coisas mais fáceis, aquilo que ele já dava conta. Uma dica bem legal para os pais é a previsibilidade. Isso traz uma baixa de ansiedade. Eu saber o que vai acontecer no meu dia. Então, aqueles calendários, sabe? Olha, hoje você tem escola, depois a gente vai nos jardineiros, depois a gente vai na academia. Então, assim, a criança visualizar. As crianças com TDAH, principalmente, elas precisam visualizar o seu dia. Né? O TPAC também, porque ele tem já essa questão do processamento auditivo. Então, ele precisa ver o que vai acontecer. É como se a gente estivesse fazendo concreto. Eu lembro que a gente deu dicas para a escola, né? Trabalhar com material concreto na matemática. Imagine uma criança altas habilidades não conseguia fazer cálculos. Por quê? Porque ele ainda precisava desse concreto. Então, a visualização. Eu, por exemplo, eu tenho uma agenda de papel. Né? Eu sou da geração papel, então eu preciso ir lá ticar minhas coisas. Não colocar muita coisa no dia para a criança e nem para a gente. Rotina é extremamente importante, só que ela é ou uma aliada ou ela vai prejudicar. Porque se eu fizer uma agenda onde eu tenho que dar conta de 20 coisas e eu não der, eu vou me cobrar. Então eu coloco 10. Se der para fazer 11, ok. Né? Porque eu sempre vou querer fazer uma coisa a mais. Mas diminui o seu dia com poucas coisas. Deu conta, inclui. Então, isso para mim abaixa muito a minha ansiedade. Eu ter essa previsibilidade do que vai acontecer, porque sempre vão acontecer coisas diferentes. A vida não é certinha, né? Então, quando acontece uma coisa, de repente, vou ter que fazer uma coisa que não estava previsto, eu tenho como me reorganizar e não cair no poço da ansiedade. Porque ansiedade e depressão, só corrigindo, não é um poço, é um abismo. Porque poço tem chão. O abismo não, você vai caindo, caindo, caindo. Então, assim, é importante que você tenha onde olhar, né, para onde recorrer.
a família, um amigo, sair para tomar um café, quebrar um pouco a rotina no seu dia. E do seu filho também. Quebra um pouco aquela rotina. Tem crianças que ficam muito naquela rigidez cognitiva, que causa ansiedade também. Não, muito legal. Cara, e o legal é que tem tudo a ver, você não viu ainda o livro, né, da ansiedade, porque ele está na editora, eu vou te mandar, mas tudo que você está falando tem lá no livro, nos métodos, nas técnicas ali de fazer uma agenda, de bloquear horários, entendeu? Então, recomendo pro pessoal aí que está assistindo para dar uma olhada no livro, né, do método e tal, e vamos encerrar por aqui, que já está ficando, assim, tá muito legal, ficaria muito mais tempo conversando contigo, queria aproveitar esse final aqui para você dizer onde o pessoal te acha, como é que... Tá. Dê o seu recado. O nosso Instagram é Jardineiros do Cérebro. A gente atende crianças a partir de 3 anos até os idosos, né? Então nós temos uma equipe, eu sou a psicopedagoga, a Patrícia Prado é a nossa fonoaudióloga, a Ana Alice Passos, nossa neuropsicóloga, e a Aline, mais uma psicopedagoga que está lá ajudando a gente. Então encontra a gente no Instagram, que é muito fácil lá. Tem todas as informações, tá bom? Muito legal. Gente, só para reforçar, eu valido tudo que ela falou aqui. O meu filho está sendo atendido por ela há pouco mais de um ano, e eu acho que ela fez muita coisa pela gente, pelo Arthur também, entendeu? Tá recebendo alta, né? Tá recebendo alta, tá então recebendo a princípio é o último ano dele, então com esse atendimento, o que vai ser uma pena também, porque eu acho que ele adora também, ele já, quando fica de férias, ele reclama que quer voltar e tal, então é muito legal, ajuda bastante a gente, então nós pais, a gente é lidar com a ansiedade da criança, e é isso, espero que tenham gostado desse conteúdo, curta, siga o canal, recomenda para quem você gostar, e principalmente segue a gente, porque é importante saber que você está gostando do conteúdo para ajudar o algoritmo a entender isso também, a gente gerar cada vez mais conteúdo legal como esse, tá bom? É isso, gente, vem comigo.